Bom, este é a segunda aula de Love This Day. Eu queria explicar hoje sobre o Delta Time, que também é usado em qualquer motor de jogos que você encontrar, como a Unity, que usa o time.deltatime para isso. No caso do Love é o DT, que é um argumento, um parâmetro, dentro da função update. Então eu já estou com o arquivo main.lu aqui nessa pasta. E vamos fazer aquela coisa de sempre. Um love load, que não leva nenhum argumento. Love update, que levará o argumento dt. E o love draw, que é a função para a gente desenhar coisas na tela. Porém, para mostrar, explicar sobre o que é o Delta Time, eu vou usar uma forma de ilustrar, como é que ele funciona. E para isso, eu vou ter que mexer nos quadros por segundo do jogo. Então, antes de eu explicar sobre o Delta Time, eu vou aproveitar essa oportunidade para explicar outra coisa completamente diferente, que é o arquivo de configurações. Então, primeiro vamos focar nesse arquivo de configurações e depois a gente volta para o Delta Time, beleza? Para criar um arquivo de configurações, basta fazer um arquivo conf.lua. E aí você coloca função conf, coloca t como parâmetro, e aqui, por exemplo, salve, claro, e se a gente apertar play, não aconteceu nada demais. Então, se a gente colocar t.z window.title como aula, a gente vai dar play e aqui está como título aula. E isso é o arquivo de configurações, tá? Agora, por que eu criei esse arquivo de configurações? Por que eu vou explicar sobre ele? Para justamente explicar sobre o Delta Time, não que os dois tenham relação, mas eu vou usar o conf para me ajudar a explicar para vocês como funciona o Delta Time. Então, aqui no update, vamos colocar usar esse comando love Windows set title, que a gente consegue, através desse comando aqui, mudar, definir título da aplicação, que é o jogo. Então aqui na janela está escrito oi. Aí, dentro daqui, ao invés de a gente colocar uma string, a gente vai colocar essa informação aqui. Love Timer JetFS. Esse JetFS ele vai nos dizer a quantos quadros por segundo o Love está funcionando. O Love Timer JetFS vai nos retornar um número, que é a quantidade de quadros por segundo, para dentro do título. A gente vai usar isso aqui para nos ajudar. Então a gente coloca aqui FPS, coloca aqui negócio, beleza. Um espacinho aqui para ficar mais bonito. Ok. Bom, agora vamos mudar uma configuração aqui. Bom, se a gente executar aqui nossa aplicação, a gente vai ver que o nosso jogo está funcionando a 60 quadros por segundo. Até porque não tem nada, então não teria por que ele ficar mais pesado que isso. Porém, se eu usar o t com vsync e desativá-lo, por padrão ele é ativado, e aí vamos desativá-lo, vamos ver que o FPS ele aumentou para 454. Na verdade, esse número com certeza vai ser tipo em 700, 800. Só que como eu estou gravando, meu computador está um pouco mais pesado. Então aqui está funcionando 355, 400 FPS, quadros por segundo.
O que acontece? O VSync ele limita a quantidade de quadros por segundo para 60. Ele não deixa a aplicação fazer mais do que isso, para evitar alguns problemas que podem acontecer. Mas a gente vai precisar deixar ele ativado para para eu mostrar para vocês como funciona o DataTime. O que é o DataTime? Se a gente escrever o que é o DataTime, vamos comentar aqui, definir ele como título, você vai perceber que ele é um número que fica mais ou menos em 0.0020, nesse caso aqui, tá? Então, o que é o DataTime? O DataTime ele é o tempo em segundos entre o quadro e o quadro anterior. Ou seja, vamos apagar isso aqui, colocar aqui. O nosso jogo ele está funcionando a mais ou menos 400 quadros por segundo, já que a gente desativou o VSync. Então, o tempo em segundos que está demorando de um quadro para o outro é mais ou menos 0.020, mais ou menos, que é o número que está aqui. Se a gente deixar o VSync ativado, o jogo vai estar funcionando 60 quadros por segundo, e aqui a gente vai ver mais ou menos a número de 0.016. Abrindo a calculadora, se você pegar 1 segundo e dividir por 60, vai dar mais ou menos esse número mesmo, 0.016. Então o DataTime ele é exatamente isso, é o tempo que passou entre o quadro e o quadro anterior. Agora vamos ver como a gente usa essa informação. Eu vou deixar o VSync aqui ativado e vamos fazer uma variável chamada posição. E vamos definir ele como 0. Tá? Vamos colocar aqui que posição ele será igual a ele mesmo mais 1. Não, vou colocar 0.5, porque depois a gente vai precisar ver ele e vai ficar difícil, mas vamos colocar 0.5. E no grau a gente vai fazer um ciclo. Vamos ver aqui de círculo. Modo fill. No X a gente vai colocar a posição dele. No Y a gente vai colocar 50. Vou colocar 5 de rádios. Vamos colocar 15. E 16 segmentos. Talvez eu explique segmentos. Na verdade, eu até sugiro que vocês testem isso depois. Aumente e diminua esse número e ver o que acontece. Aí vocês vão entender exatamente o que são esses segmentos. Tá? Mas enfim. Temos aqui um círculo que vai ser preenchido. Ele vai estar na posição X para a posição, 50 em Y, para 15 de raio e 16 de, digamos, resolução. E veja que ele está andando nessa determinada velocidade. Agora, vamos pensar no que realmente está acontecendo. Tá? O log update ele acontece a cada quadro do jogo. Se o jogo está com o VSync ativado nas configurações, mesmo que você não ponha nada, ele vai estar ativado, tudo bem? Então, se tiver com o VSync ativado, esse update vai ser executado 60 vezes por segundo, porque o jogo está 60 vezes por segundo. Se o seu jogo ficar pesado e funcionar, por exemplo, a 30 quadros por segundo, então o update vai também ser executado a 30 quadros por segundo, certo? Se não me engano, eu comentei isso na aula anterior também. Então, se ele está acontecendo, no caso rodando liso, né, a 60 quadros por segundo, então, ou seja, 60 vezes por segundo, então a posição será igual a ela mesma mais 0.5, 60 vezes por segundo, né? Então, pense comigo, você está fazendo essa soma 60 vezes por segundo,
Então ele está somando a ele mesmo com 30, né? Segundo por segundo. Então, 30 de valor por segundo, já que seria essa média. Então ele anda nessa velocidade aqui. Agora, por exemplo, vamos imaginar que esse jogo esteja lagando, né? Se ele estiver lagando e funcionando a 15 quadros por segundo, então essa soma será efetuada 15 vezes por segundo. E assim, a posição vai se somar com ela mesma com 7,5 de valor. Ou seja, a cada segundo ele vai estar andando 7,5 de valor, entendeu? Eu não sei se eu fui claro, mas é por isso que eu estou com essa coisa de versículo, para vocês notarem justamente essa diferença. Então, com ele true, ele está somando ele com 0,5, né? Está aumentando 0,5 de valor a cada quadro. Então, ele está andando aqui mais ou menos a 30, vamos dizer assim, pixels por segundo, certo? Se a gente deixar isso aqui como falso, os quadros por segundo vão estar sendo executados massivamente. Então esse aqui vai estar muito mais rápido, viu? Porque a soma está sendo executada 400 vezes por segundo. Então é mais ou menos 200 de valor a cada segundo que ele aumenta, entendeu? Então esse é um problema. Digamos, por exemplo, que você tem um computador super rápido. E aí, digamos que você tenha um computador mais lento que vai executar menos quadros por segundo. Então é mais ou menos por causa desse problema que alguns jogos eles ficam literalmente mais lentos quando o computador é mais fraco. E a gente resolve isso com o delta time. Então eu vou colocar 5 vezes tt. Vamos ver o que acontece com o v5 em true. Mas ficou muito lento, eu vou aumentar mais. Para 50. Aí. Andando nessa velocidade. E se a gente desativar o V5, ele vai estar andando exatamente na mesma velocidade. Por quê? Vamos imaginar que tem os dois computadores executando esse jogo. Um está rodando a 1 quadro por segundo e o outro está executando a 2 quadros por segundo. No jogo que está sendo executado em 1 quadro por segundo, então a cada quadro vai demorar 1 segundo, certo? Portanto, o dt ele vai sempre ser 1. Então, a cada segunda posição, ela vai ser igual a ela mesma, mais 50 vezes 1. E como isso aqui está sendo executado uma vez por segundo, então a posição ele aumenta 50 por segundo mesmo. Agora vamos imaginar no computador 2, né, no segundo computador, que está executando esse jogo a 2 quadros por segundo. Então, a cada quadro, a posição ela vai se somar com ela mesma, mais 50 vezes 0,5. Afinal, é meio segundo para cada quadro neste caso. E aí, o 50 vai passar para 25. É a metade do computador anterior. Só que como o update ele executa 2 vezes mesmo, nesse caso, então 25 mais 25, 50. E de 50 a 50 a cada segundo. Então é para isso que serve o delta time. Ele faz com que isso aqui, né, o efeito final, vamos dizer assim, de fazer essa multiplicação, é que deixa de ser 50 por quadro para ser 50 por segundo. É para isso que o delta time serve. Então ele faz com que o jogo não fique mais lento ou mais rápido de computador para computador. Ele deixa a velocidade das coisas igual entre os computadores. Voltando para as configurações, agora que a gente já terminou o delta time, a gente tem outras coisas interessantes aqui. Como por exemplo o width, que a gente pode aumentar, que é a largura, a gente deixou o jogo mais largo. O rate, que é a altura, a gente pode diminuir, deixar ele bem estreito.
entre outros. Inclusive, você pode deixar ele como redisable, né? Que no caso seria a redimensionar, só que aí a renderização, ela é pausada, mas o jogo ainda continua rodando, como podem ver. O que mais que a gente pode fazer? Bom, outra coisa também é que é possível desativar alguns módulos. Por exemplo, a gente não está usando o módulo touch. E aí a gente pode deixar esse módulo como falso, para que o Love 2D não carregue esse módulo. Isso vai fazer com que o jogo fique mais leve, porque você não está carregando recursos do Love 2D que você não esteja usando. Entendeu? E entre outras coisas, tem várias coisas que você pode fazer com esse Love.conf. Uma coisa até que importante é você colocar a versão do Love que você está usando. No meu caso é 0.10.1. Isso ajuda caso você esteja distribuindo esse jogo sobre formato .love. Enfim, é basicamente isso aqui mesmo, tá? Obrigado por assistir. Até mais.